Olá, pessoal. Eu me chamo Leodivânia, tenho 35 anos, sou parda, estou de camiseta preta e gostaria de falar hoje com vocês. Eu trouxe um tema para a gente discutir sobre planejamento estratégico. Primeiro, antes até mesmo da gente falar desse conteúdo, da gente discutir, ter esse bate-papo sobre isso, nada mais justo da gente falar sobre o que é planejar. Quando tudo que a gente faz na nossa vida pessoal, na nossa vida privada, nossa vida pública, a gente planeja. Por exemplo, para estar falando com vocês hoje aqui, eu tive que me planejar, eu tive que me organizar, eu tive que organizar horário. Por quê? Eu tenho um objetivo. E para que isso é interessante? Por que isso é importante? Para alcançar resultado. E no século XXI, hoje na nossa atualidade, na nossa sociedade, não tem como a gente não falar da nossa vida sem se planejar. Não tem como a gente fazer nada sem um planejamento. O planejamento, ele está entrelaçado na nossa vida, ele está entrelaçado na nossa vida pública e na nenhuma instituição e organização, no nosso emprego, na nossa empresa, é necessário. Por quê? Porque é necessário estabelecer meta. Por exemplo, eu trouxe para vocês hoje esse tema planejamento estratégico. Por quê? Porque ele é uma ferramenta. Quando a gente fala em planejamento, a gente pensa, planejamento é organizar. Eu tenho essa visão, eu tenho essa ideia. Quando eu falo planejamento, eu entendo o que é organizar. E planejamento é uma ferramenta. Tá certo? O planejamento estratégico é uma ferramenta que ajuda a organização, a instituição, que ajuda aos colaboradores a definir metas, objetivos, estratégias e, principalmente, essa ferramenta, ela permite também que antecipe os problemas ou os futuros problemas que possam vir. Porque no mundo corporativo, no mundo, na atualidade, a gente vê uma competição muito grande. A gente vê, é marcado por competição, é marcado por uma revolução, por uma evolução tecnológica, é marcado por todo um processo interno e externo. E às vezes, por exemplo, a gente vê uma organização, uma empresa que começou e tudo está engajada com lucros e tudo, e tá dando certo. Daí a gente, do nada, ou assim, por alguns instantes, a gente começa a ver essa empresa cair, essa empresa despencar e tudo, e a gente pensa, ai, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Será se houve uma mudança no mercado de trabalho? Será se é necessário criar novos meios, porque tudo está muito atualizado, a tecnologia? É, e a gente começa a perceber, será se essa empresa teve um planejamento estratégico? Então, assim, o planejamento estratégico, ele não só consiste também a ter ajuda a organizar, mas ele também consiste em simplificar, por exemplo, decisões dentro de uma empresa. Então, na empresa, assim, se a gente for falar sobre o que é o conceito de planejamento estratégico, ele deve ser um processo contínuo de aprendizagem. A gente não pode não pensar nisso. A gente tem que entender que o planejamento estratégico, ele considera os princípios da empresa. Quais princípios? Por exemplo, missão, valores, visão da empresa. Ele serve como um diagnóstico de uma empresa, para definir o diagnóstico agora ou futuramente. Por quê? Porque ajuda a prever, como eu havia falado, os problemas futuros. Então, assim, por quê? Porque intensifica o planejamento estratégico, ele permite que a empresa intensifique suas forças, suas oportunidades, que ela perceba como está o ambiente, porque quando eu falo em planejamento estratégico, eu não devo pensar somente nela internamente. O planejamento estratégico, ele também consiste em uma visão externa. Ele consiste em ver o mercado de trabalho, o ambiente de trabalho, ele consiste em ver a concorrência, principalmente nas pequenas empresas. Quando a gente traz essa discussão sobre planejamento estratégico, a gente tem que entender que ele é um documento
tá certo? É uma posição atual e futura da empresa. E principalmente em pequenas empresas. Então, quando eu falo em pequenas empresas, e até dica, tá? Para pequenas empresas, né? Quando a gente vai falar de planejamento estratégico para pequenas empresas, a gente tem que pensar nisso, que as pequenas empresas têm que manter o foco. Então, assim, o planejamento estratégico ele tem que envolver toda a equipe no processo, tem que ter diretrizes, tem que entender a realidade do negócio, porque o negócio, a organização, ela precisa crescer. Então, assim, é preciso, então, para ocorrer esse crescimento, é necessário estabelecer meios para atingir os objetivos. É necessário que os colaboradores, que nós entendemos quais são os objetivos da empresa. Então, assim, para quê? Para ter uma margem segura, até mesmo para fazer adaptações. E quando eu falo em adaptações, é impossíveis ameaças. Possíveis ameaças tanto agora quanto futuramente. E o legal do planejamento estratégico, da gente discutir sobre ele, da gente falar sobre isso, é porque assim, a concorrência no mercado, por mais, é muito grande. Então, a empresa precisa o quê? Ela precisa inovar, ela precisa crescer, ela precisa mudar, ela tem que ter, a gente tem que entender os pilares, que não pode simplesmente, uma nova empresa e tudo, ter um objetivo disso, não, a gente tem que, o quê? Auxiliar na otimização de lucros, né, quando a gente pensa em empresa. A gente pensa nisso, na otimização de lucros. E ao pensar em otimização de lucros, a gente precisa modernizar. Então, assim, a gente precisa modernizar, a gente precisa entender o ambiente interno, a gente precisa entender aquela empresa internamente, mas a gente precisa entender os fatores externos. Por quê? Porque é necessário, consiste, criar e monitorar metas. Então, assim, a empresa ela cresce, a gente tem que envolver toda a equipe em um processo, a gente tem que ter diretrizes e a gente tem que ter mudança assim. A gente não pode simplesmente estar estagnado. Dentro do ambiente organizacional, a gente não pode ter esse comportamento, porque assim, como a gente sempre fala, às vezes dá certo, às vezes a gente vê a empresa crescer e tudo, fortalecer, e ela crescer, e a visão de lucros, e o lucro crescendo cada dia mais. Então, assim, a gente fica feliz. Mas essa empresa também que está nascendo, que está crescendo, que está surgindo, ela do nada também, ela pode ter intercorrências. E o planejamento estratégico é isso. Quando na nossa vida, por exemplo, a gente faz um planejamento, eu fiz o planejamento para falar com vocês sobre isso, né? Eu estudei, eu li, a gente vê vídeo, a gente assiste, a gente lê material, a gente procura autores, a gente planeja estar aqui. A mesma coisa acontece, por exemplo, no nosso futuro. Quando a gente é mais novo e tudo, ou até não importa a idade, a gente planeja um futuro, a gente se organiza. É um bom exemplo para o futuro dos nossos filhos. A gente pensa neles, né? A gente organiza todo um determinado pensamento e tudo. A gente pensa, por mais que pode ocorrer mudanças, né? A vida é assim, não é estagnada, mas a gente faz um planejamento. A gente faz um planejamento de tudo isso. E por mais que a gente planeja, a gente mostra, quando eu mostro que eu me organizei, que eu planejei, que eu vim aqui e tudo, mostra que eu sou organizada. Então, a visão de fora, a visão externa que vai ter da nossa organização, de uma empresa, de uma pequena empresa que está se criando, quando ela tem esse documento, quando ela tem esse exercício da pequena empresa, de um planejamento estratégico, a gente entende que, nossa, aquela organização está mostrando que ela quer crescer. Porque o planejamento tem como objetivo isso. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, se eu for falar um conceito, Lodivana, então o que é? Qual o conceito que você daria para planejamento estratégico? Para mim consiste em criar e monitorar metas. Posso também falar que ele considera os princípios da empresa, visão e tudo, que deve ser um processo contínuo de aprendizagem, como eu falei para vocês, mas é isso que eu penso. Mas também eu penso que ela permite que a empresa se adeque às mudanças externas, porque é necessário. A empresa,
a sociedade em si tem mudanças, ocorrem mudanças. E se não tivermos em uma empresa, a gente não tiver um planejamento, a gente não tiver uma organização, infelizmente a tendência é que ela não evolua. E não é isso. Não é isso que queremos. Não é isso. Então, assim, é necessário rever todas as áreas da empresa, é necessário rever as posições, é necessário pensar em lucros, é necessário ajustar. Então, assim, as aplicações na prática, se a gente for falar para quê? Então, para que serve? Para que serve? Já que eu falei do que o conceito, né, que ela consiste em tudo isso, consiste nos princípios e tudo. Então, onde que vai ser aplicado na prática? Na prática, para tomar decisões. Porque se você está planejado, se a empresa tem um planejamento, tem esse documento que é crucial, ele sintetiza a empresa, a gente entende que podemos simplificar decisões com planejamento estratégico, auxilia para otimizar os lucros, porque quando eu falo em crescimento da empresa, a gente fala de lucros, e ajuda a prever problemas futuros, como eu discuti com vocês sobre isso, que a empresa, ela começa, né, uma pequena empresa, ela tem seus caminhos e tudo, ela está crescendo e ela pode sim acontecer intercorrências. Ela pode sim usar até aquele termo, a empresa quebrar. É estranho, né, o termo, mas assim, no senso comum, a empresa pode sim ocorrer isso. Então, eu posso pensar que se eu tivesse um planejamento estratégico, poderia ocorrer de ocorrer uma mudança, a empresa poderia não acontecer isso com a empresa? Sim. Porque ela ajuda a prever os problemas futuros. Então, permite, se ocorrer a mudança, permite o que a empresa se adeque a essas mudanças. Um exemplo clássico mesmo da gente falar de pequenas empresas, planejamento estratégico e mudanças externas, adequação e tudo, por exemplo, a gente teve a pandemia da Covid-19. Né? Então, assim, com planejamento estratégico, permite a empresa intensificar suas forças, permite a empresa intensificar as oportunidades e, principalmente, a entender a realidade do negócio, estabelecer meios para alcançar os objetivos. E até mesmo com as tecnologias, né, a gente tem que discutir de planejamento estratégico, que a empresa ela não pode ficar maciça, a empresa ela não pode ficar focado só naquilo e tudo naquela visão centrada, é isso, porque é assim, eu planejei assim e não vai ter mudança. Porque acontece, né, ameaças da empresa, acontece mudanças externas, mudanças internas, uma empresa grande ou pequena, ela é um processo de mudanças que pode ocorrer a todo momento e como também deve ser um processo contínuo de aprendizagem, e a gente precisa pensar nisso, que a melhor definição, que o melhor que podemos falar sobre pequenas empresas, de planejamento estratégico em pequenas empresas, é uma ferramenta essencial, é um documento que sintetiza a posição atual e o futuro da empresa. É isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, que eu tenha passado um pouco do que eu planejei para vocês, e é isso, obrigada.